e vamos recomeçar o estudo agora falando sobre mediunidade, né? Nós temos feito um estudo baseado no livro Seara dos Médiuns e na lição 41 está falando sobre a formação dos médiuns, né? Sugere o estudo da questão 200, né? Na verdade, o item 200 do livro dos médiuns, e esse livro está bem no capítulo que trata sobre formação mediúnica, né? Formação dos médiuns. E nós estamos, então, depois da leitura do livro Seara dos Médiuns, estudando esse aspecto da formação médium. E, se não me engano, nós paramos no item 216. Tá certo isso? Quem tem aí o livro na mão e está acompanhando, pessoal, me ajuda aí. Olá, olá, pessoal. Alguém? Oi, eu não sei, Eduardo. Eu acredito que seja 216, porque eu anotei 212 e fui seguindo, lendo, e não anotei mais nada, né? Mas acho que é 216, sim. Eu acho que sim. Alguém aí para discordar? Semana passada eu não participei, que eu tomei a vacina, fiquei ruim, desmaiei. Nossa. Acordei, era 9 horas da noite. Mas tinha marcado, é o que você falou, Nilza. A anterior era 212, então eu creio que deve ser isso mesmo. É isso mesmo. 216. 216. Então, tá bom. Então, nós vamos começar aqui. Como a Elisete tomou vacina e agora, então, já está vacinada e está boa, vamos pedir para ela ler para nós. Se ela se cansar, a gente passa para a Nilza. Não, foi na semana passada, só fiquei 2 dias ruim. Então, tá bom. Então, vamos lá. Só queria lembrar que o item seguinte no livro Seara dos Médiuns fala sobre... vai continuar tratando deste capítulo, que é o item 220. Portanto, nós vamos, quando chegarmos no item 220, nós encerramos no livro Seara dos Médiuns, o 41, e a gente volta, a gente lê a coisa e começa no 220, que é deste mesmo capítulo. Tá ok? Assim a gente não fica voltando para trás várias vezes. Tá bom? Então, Lisete, você pode seguir no 216? Vamos lá. Suponhamos agora que a faculdade mediúnica esteja completamente desenvolvida, que o médium escreva com facilidade, que seja, em suma, o que se chama de um médium feito. Seria grande erro de sua parte crer-se dispensado de novas instruções, pois apenas terá vencido uma resistência material. É aí que começam para ele as verdadeiras dificuldades, que vai precisar cada vez mais dos conselhos da prudência e da experiência. Se não quiser cair nas 1000 armadilhas que lhe serão preparadas. Se pretender voar muito cedo com suas próprias asas, não tardará em ser vítima de espíritos mentirosos que buscarão explorar a sua presunção.
Este item 216 é um alerta tão grande para os médiuns, né, que eu sempre chamo a atenção. Eu me lembro quando eu cheguei no nosso cantinho e nós tínhamos um único grupo mediúnico, né? Era o da quarta-feira A. Hoje nós temos 5 grupos mediúnicos com os médiuns fazendo uso da psicofonia, né? E mais um grupo de psicografia. E eu me lembro de companheiros do nosso cantinho que diziam o seguinte: olha, o que importa é o amor, né? Eu vim para cá porque eu aprendi pela dor, mas eu venho aqui com muito amor, com muito carinho, e pronto, faço o meu trabalho, não tem necessidade de estudar. Não preciso saber como que é a mediunidade, como se processa a mediunidade, né? Eu já sou um médium feito. E o livro dos médiuns, né, nesse item 216, né, o Kardec é explícito. Né? Por quê? Uma vez que a mediunidade, né, foi burilada por um certo tempo, ou seja, o médium já tem facilidade em dar a comunicação, né? E lembra, aqui, Kardec trata principalmente da psicografia, mas tudo que ele fala aqui se aplica tranquilamente para a psicofonia, né? Para aquilo que antigamente os espíritas chamavam de, né, incorporação mediúnica, né? Que o espírito entra no corpo do médium, né? Não tem nada, não é assim que funciona, né? A gente já vem estudando isso há bastante tempo. Então, a gente usa o termo psicofonia, né? Ou o que o Kardec chamava de médium falante. Ele fala, né? O espírito fala usando as cordas vocais e o que o médium tiver na cabeça para ele poder utilizar. Então, o ponto principal, né, para evitar que o médium caia nas mãos de espíritos que vão querer, de todas as formas, trazer ou impedi-lo de desenvolver a sua mediunidade, de colocá-la a benefício do próximo, que é efetivamente, né, um dos pontos-chave na mediunidade. Por que que umas pessoas têm mediunidade e outras não? O que essa pessoa tem para fazer com a mediunidade? Né? E aí fica bem claro que a mediunidade ela é e deve ser encarada assim pelo médium, né? O meio, um dos meios de progresso espiritual do médium, certo? Do espírito do médium. Por quê? O médium vai colocar-se a serviço da espiritualidade superior que busca elevar a humanidade como um todo. Entretanto, nós sabemos que há espíritos empedernidos no mal. Há espíritos que não querem de jeito nenhum que o bem prevaleça na Terra. Eles lutam pelo medo, pela força, manter-se no poder, dominando, né,
os espíritos mais fracos. E aí, quando o médium está pronto para colocar a sua mediunidade em benefício da humanidade, dos seus próximos, de todos aqueles que estão convivendo, né, com ele é atacado. Ele é extremamente atacado. Não há nenhum interesse das forças do mal de que a mediunidade, né, que esteja a serviço do bem prevaleça. Eles não querem de jeito nenhum que isso ocorra. A gente vê, né, que o Chico Xavier escreveu mais de 400 livros, né, pelas mãos, né, com o amparo do Emmanuel, né, que era o seu espírito guardião, espírito guia ali. Né? Todo mundo acha que, nossa, provavelmente ele vivia num ambiente de muita alegria, coisa muito boa o tempo inteiro. Né? Mas a gente não sabe efetivamente o quanto que o Chico foi destratado, o quanto que pessoas, vamos dizer assim, entregues, né, capitaneadas aí, muitas vezes, por espíritos bastante malignos, que colocaram o Chico em situações muito difíceis, inclusive buscando encarcerá-lo. Né? Então, é importante a gente prestar atenção que a forma do médium colocar-se, né, firme na posição de trabalhador da seara de Jesus é conhecer como a mediunidade se processa, a sua própria mediunidade. Como que ele faz para manter o equilíbrio em todos os momentos, para não se deixar envolver pelos espíritos sofredores ou pelos espíritos do mal. Quando a gente usa essa palavra do mal, né, tem aquelas pessoas que buscam algum eufemismo, tipo assim, espíritos ainda não esclarecidos. Tá? Eu já prefiro usar, fica mais fácil, né, para nós falarmos dos espíritos que estão comprometidos com o mal e não com o bem, com manter a dor e o sofrimento na Terra, ao invés, né, de buscar o progresso espiritual com Jesus. Então, é por isso que eu uso a palavra mal aqui. Né? É muito importante a gente ficar atento. Qual que é o fluido de um mau espírito? Como que o médium vai perceber se ele está sendo assessorado por um bom ou por um mau espírito? Que tipo de sensação que o espírito traz? Que tipo de pensamento ele coloca no cérebro do médium? Geralmente, os espíritos se utilizam do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, né? Como as principais armas para derrotar o médium, né, que se decide a trabalhar, né, na seara do bem, na seara de Jesus. Então, o alerta que tem aqui pelo Kardec, né, ele tem que ficar muito bem colocado na mente do médium, de todos os médiums, em todos os momentos.
O médium precisa estar atento para que a sua mediunidade, né, não seja utilizada pelos espíritos do mal, mas sim pelos espíritos do bem. E o Kardec ainda coloca assim: a hora que ele está bem, que ele venceu os problemas materiais, é que vão começar as dificuldades, as verdadeiras dificuldades, né? Que são manter-se em equilíbrio, manter-se como elemento da seara de Jesus, trabalhador da seara, que precisa fazer a sua transformação moral, que precisa fazer esforços para vencer as suas más tendências. E se o médium tem uma mediunidade muito exacerbada, muito, né, vamos dizer assim, a, a sua percepção mediúnica é muito ampla, muito forte, né? Se ele não estiver preparado, ele pode se dar mal. Ele pode se dar mal. Ele pode passar a ter crises de medo, de ansiedade, né? Por estar vendo uma coisa ou outra coisa e achar que aquilo está na cabeça dele, que não está vindo de outro. E a gente lembra que no trabalho mediúnico existe toda a proteção, todo o amparo. Mas fora dele, nós temos que estar atentos para que, se necessário, a espiritualidade, os nossos guias espirituais, os espíritos que trabalham conosco na casa espírita, nos auxiliem. Mas vai depender de nós permitir que isso ocorra ou não. Então, é muito importante, tá, esse item 216. Comentários, dúvidas. Tá bom. Muita gente não faz parte aqui, né, dos nossos estudos, né? E é uma pena, porque o número de trabalhadores, né, dos grupos, dos diversos grupos mediúnicos da nossa casa de oração, né, vai muito além do número que está aqui. E eu acho que todos os médiuns deveriam estudar. Ah, não, mas a gente está fazendo um estudo lá. Sim, eu acho que é super importante o estudo antes do trabalho mediúnico, que fale sobre temas evangélicos e tudo, e não que possa trazer aspectos polêmicos, assuntos polêmicos. Portanto, muitas vezes, né, tratar de determinadas coisas, por exemplo, como essas que nós estamos falando aqui, né, não seja prudente num estudo pouco antes do trabalho mediúnico. Por quê? O estudo do trabalho mediúnico tem que ser tal que leve todos a refletir na necessidade, né, da sua transformação moral, da realização, né, de ações no bem de todos. Então, né, é um ponto importante a ser considerado. E aí, nós temos na nossa casa diversos momentos que podem ser estudados pelos médiuns. Não precisa ser necessariamente o livro dos médiuns, porque em todos os momentos, certo? Todas as vezes que nós estamos lendo e estudando determinados livros,
se fala da mediunidade naturalmente, porque ela faz parte do conhecimento, né, espírita. Mas quando você tem a possibilidade de estudar a mediunidade de maneira, né, extensa, conversando, tirando dúvidas, fazendo um paralelo com aquilo que acontece com você, tanto no trabalho mediúnico quanto fora dele, seria de muito grande valia para os trabalhadores, né, dos diversos grupos mediúnicos. Quer falar alguma coisa, Alexandre? Na verdade, eu não sei se você tocou no assunto, porque eu voltei aqui tem alguns minutos, mas eu vi você tocando no assunto da questão da transformação moral do médium, não é? Nessa necessidade. Uhum. E, na verdade, é uma pergunta que eu tenho. Normalmente, quando a gente, né, sabe desses casos, vários casos assim, o médium começa a desenvolver sua mediunidade, né, ele começa esse processo, né, de transformação moral, porque todo mundo uma hora começa. E, e nesse momento, não é? Existe. Deixa eu ver se eu acho a palavra certa para isso. Existe a interferência da espiritualidade que não quer que essas coisas aconteçam, não é? Uhum. E aí a pergunta que eu me faço é como é que faz o médium? Porque assim, isso é uma questão difícil, né? Você está num processo de tentar, né, se transformar, de ser uma pessoa melhor. Você está fazendo já um esforço danado para isso tudo. E aí começa, não é? Isso acontece, a gente sabe de vários casos, né? Como é que faz o médium? Então, minha visão, tá ok? É muito particular a minha visão, meu modo de pensar. E por isso que o estudo em conjunto ele é importante, porque a gente pode trazer diferentes visões, né? Diferentes pontos de vista em relação ao mesmo assunto. Não tem outra forma do médium agir senão perseverar, né? Primeiro, no trabalho mediúnico. Não dar atenção, porque ele vai ser tentado várias vezes, não dar atenção a sugestões dos espíritos para que ele falte ao trabalho mediúnico, porque ele está cansado, ele precisa de um descanso, que ele está, né, com uma dor de cabeça e que ele precisa mais é descansar para que a dor de cabeça passe. E por aí vai. Então, existem um conjunto de ações que os espíritos provocam nos médiuns, né? E que os médiuns consideram que são problemas físicos e não espirituais. E aí o médium deixa de ir no trabalho. Aí ele deixa de ir uma vez, né? Mas ele está querendo desenvolver a mediunidade dele. Aí ele vai na próxima reunião. Consegue ir. E aí, na outra, mais um problema aparece. Chegou alguém em casa. Eu não posso falar para a pessoa que eu vou para o centro espírita. Eu tenho que receber a pessoa em casa. Tá? O médium não vai falar assim, olha, eu tenho um compromisso e eu tenho que sair. Muita gente não faz isso. Aí, por exemplo, o que eu e a Sônia sempre fizemos. Olha, de quinta-feira à noite eu tenho um trabalho mediúnico. Eu sou espírita e vou para um centro espírita. Então, não adianta chegar na minha casa próximo do horário, a não ser que você
fique com os meus filhos, fique esperando eu voltar, e depois das 10 da noite eu posso, né? Depois, quando eu chegar em casa às 10h30, eu posso conversar com você. Antes disso, não. Ora, não, mas e se vem um parente? O parente vai saber que você vai sair para ir para o trabalho. Então, tem que perseverar. Primeiro ponto. Tem que perseverar. Vai ser atacado? Vai ser atacado. Vai quase derrubar ele na cama? Vai. Só que ele precisa entender que ele tem um espírito protetor, um espírito que trabalha com ele. E que, se ele fizer o movimento de se ligar a esse mentor espiritual, e aí tem que ser do fundo do coração. Pedir, pelo amor de Deus, meus irmãos, né? Meu guia espiritual, por favor, eu preciso de ajuda, porque eu quero fazer a minha parte, eu tenho que cumprir com o meu compromisso. E se ele fizer isso com fé, perseverando, né, no caminho que ele precisa, ele vai chegar no centro espírita. O seu guia espiritual vai ajudá-lo. E o que é mais interessante é que depois do trabalho o cara sai livre, leve, faceiro, está tudo muito bem, obrigado. E tudo aquilo que estava lhe causando, né, tanto mal, tanto sofrimento, né, tanto mal-estar, desaparece. Né? E olha que coisa boa. Além de você estar muito melhor, você permitiu que a equipe espiritual ajudasse um irmão necessitado. Porque, com certeza, esse espírito é atendido na casa espírita, que quando ele estava ligado a nós, quando nós perseveramos e vamos. Então, o médium vai sofrer a ação dos espíritos? Vai. Está sendo dito aqui. Aí que vai começar as suas dificuldades. Aí que precisa ele usa a palavra, como é que é? Experiência, né? Aí que o médium, que já desenvolveu mediunidade e tal, tem uma certa experiência, certo? E essa experiência, então, vai ajudá-lo a estar cada vez mais preparado, mas nunca deixar de lado o conselho daqueles que estão junto com ele. Não pensemos em trabalhos em que sejamos únicos. Ao contrário, sempre o trabalho em grupo é o melhor, é aquele que mais dá segurança para o médium. E é aquele que é mais produtivo. Quando a gente diz o que é o produtivo aí, é aqueles trabalhos que a equipe espiritual pode utilizar com tranquilidade, porque o médium está se dispondo, está preparado para ajudar os espíritos necessitados. E aí, a gente vai ver a mediunidade como a ferramenta poderosíssima de progresso espiritual nosso. Eu não vou precisar necessariamente, né, de reparar o mal para o João, porque eu prejudiquei o João. Na verdade, se eu ajudar a Joana, que eu nem conheço, nunca vi mais gorda na minha vida, certo? O João vai ver aquilo e fala assim, bom, eu não vou, eu já perdoei esse cara, eu não preciso que ele faça nada por mim. Mas a minha consciência diz, eu preciso reparar o mal. Se o João já está bem acima de mim, eu não preciso reparar o mal com o João.
eu vou colocar o meu trabalho em benefício do outro que precisa, né? Não lembro quem aí vive falando, tem aquela frase assim, o bem, eu acho que é isso, o bem dos outros cobre uma multidão de pecados. Eu não lembro exatamente como que é essa frase aí que vocês falam, mas... Então, é muito importante que o médium tenha certeza que vai continuar fazendo o trabalho. Senão, ele vira uma marionete na mão de espíritos sofredores. E tem mais uma coisa, tem aqueles médios que são orgulhosos, né? São vaidosos. E eu já contei isso aqui. O sujeito era médium, trabalhador de casa espírita, certo? Tinha feito tudo. Aí ele veio e falou assim: o meu guia espiritual já me liberou do trabalho na casa espírita. Eu agora posso me dedicar somente à ciência espírita, que essa vai ser a minha missão. E aquele trabalho que eu fazia na casa espírita já se esgotou, já foi. Agora é outra coisa. Bom, quando a gente pensa que estamos num mundo de expiação e provas, e que o nosso esforço tem que ser o da nossa transformação moral, o trabalho em benefício do próximo na casa espírita é muitíssimo mais relevante, na minha opinião, certo? Do que o trabalho na ciência espírita. Alguém pediu a palavra, mas o Faustinho abriu a câmera primeiro. Então, eu vou passar para ele. A não ser que o Alexandre queira complementar alguma coisa que eu tenha falado demais. Peço desculpas. Eu só queria dizer para você que não é fácil. Não, não é fácil. Porque eu acho importante nessa dinâmica toda, eu concordo. Acho que não é possível que quando você esteja fazendo, né, alguma coisa, que seja, né, onde você está tentando, não é, ser melhor, que não haja. Eu não sei se eu gosto da palavra muito proteção, ataque, mas assim, que você não tem o contrapeso, não é? Né? Então você tem, né, a espiritualidade que não quer, obviamente você tem que ter o contrapeso. É natural, né? Ah, mas isso tudo é muito difícil, né? Porque essa coisa de entender essas coisas, entender essas sensações, né? E ter a consciência disso tudo. Por isso que o estudo é importante, né? Para a gente lembrar e perguntar e poder conversar. Mas era isso, deixa o Faustinho falar, porque senão eu vou ficar aqui tagarelando. Tá bom. Depois eu abro a palavra para alguém que está com fone de Aide. ouvido. Aide. Tá bom. Então, Eduardo, está me ouvindo bem? Oi? Está me ouvindo bem? Agora estou. Então, durante o desenvolvimento da mediunidade do meu pai, no começo, tudo isso que você falou nós vivenciamos tudo isso. Cada centímetro. Às vezes estava na estrada, vinha vindo, naquela época ele viajava com caminhão, eu também. Uma parte eu viajei, outra parte eu estava trabalhando no banco, mas a gente vivenciava isso. Coisas para atrapalhar a chegada dele no centro. E tinha dia que ele chegava, que a Lídia sentia antes, ela falava assim: vai esperar teu pai lá na rua. Uhum. A gente ia para a rua, que ele parava o caminhão, ele descia do caminhão, as pernas trançavam, ele não conseguia parar de pé, Eduardo. Às vezes eu e a Malu saía daqui de Paulínia de moto para ir para Mojimirim no trabalho, céu limpinho. Chegava em Arthur Nogueira, chegava em Engenheiro Coelho, começava a chover. Dava aquela chuva de arrebentar. Uhum. Olha, nós vivemos isso muito, 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 muito. E é que nem você falou, tem que perseverar. Tem que perseverar, precisa ter fé, precisa ter confiança, não
pode desanimar, porque aperta mesmo. Você sai de uma dificuldade numa boa, depois você entra em outra pior, e daí, à medida que você vai vencendo, vai piorando. É como assim, você pega uma pedrinha hoje, ela pega 100 gramas, a pedrinha de amanhã tem 200, a pedrinha de depois de amanhã já tem 500 gramas, a depois de amanhã já tem 1 quilo, no final da semana já está pesando 10 quilos. É desse jeito, Eduardo. Uhum. E foi assim durante muito tempo. Depois, sem contar as dores de cabeça que meu pai tinha. A mediunidade dele foi assim, não é terrível, mas faziam de tudo, pegavam de tudo quanto era jeito para ele não ir. Ele tinha dores de cabeça que a gente presenciou ele várias vezes batendo a cabeça na parede de tanto que doía. Uhum. Mas a Lídia Leda sempre apoiando ele, sempre dando e a gente junto, mas vivenciamos isso muito, Eduardo. E o que você falou está certo, realmente. É isso aí. Muito bem. Obrigado pelo depoimento, Faustinho. É Aide. muito pouca gente. E eles acreditam assim, não, eu mesmo fui uma das pessoas que falou, né, que bastava ter amor. Mas era uma época em que nós começamos dessa forma, nós não tivemos tempo de estudar. Então, a gente tinha um carinho, a gente tinha uma vontade, a gente tinha um amor muito grande de trabalhar, de ajudar. Então, eu acreditava nisso. Mas hoje a gente vê que é totalmente diferente, mesmo porque os espíritos também estão evoluindo, né, Eduardo? Não tem jeito. Então, é só isso. É isso aí. Aide. Sabe o que eu queria saber, Eduardo? Uhum. No caso, por exemplo, no meu caso, né? Que eu fiz cirurgia dos 2 pés e não estou podendo ir já há mais de 50 dias nos trabalhos. Sim. O ataque das entidades do mal, no caso, eu posso estar preparada que elas vão vir para me atrapalhar, voltar. É assim, como eu devo proceder nessa situação? Se eu sentir que isso está acontecendo, como me proteger para que não chegue tão intenso, não é? Para que não atrapalhe o retorno e tudo, né? Então, quando nós passamos por determinadas cirurgias, né, que mexe muito conosco, e cada cirurgia, cada situação é uma situação, e geralmente, né, nós somos, e nós alertamos bastante, pelo menos no nosso grupo a gente coloca isso bastante, né, que é a necessidade, a gente sugere fortemente que a pessoa, antes de se submeter à cirurgia, passe lá no atendimento fraterno, converse. Né? Isso aconteceu, eu fiz isso tudo. Então, e aí a pessoa é orientada de como que vai acontecer, como vai proceder ao longo do tempo, certo? E se ela fizer as recomendações que foram passadas, né, e não der brechas dentro de casa para que o ambiente espiritual fique conturbado de maneira a facilitar a ação dos espíritos sobre você, por exemplo, né, não vamos colocar no seu caso, né, você está protegida pela equipe espiritual. Né? Então, dentro do seu progresso de recuperação do corpo físico, você vai trabalhando, né? Não é o fato de você não ir no trabalho mediúnico que você não possa fazer as suas orações, suas leituras, né, edificantes, né, a conversa com as pessoas sobre assuntos edificantes, ou seja,
você naturalmente vai se proteger. Pode acontecer de que, quando estiver próximo de chegar o momento, tanto da alta médica quanto da alta espiritual, e eu estou colocando isso entre aspas, porque a pessoa, como assim alta espiritual? É porque, às vezes, né, os médiuns liberam de imediato. E a equipe espiritual diz assim, embora o corpo físico, do ponto de vista da medicina, né, esteja se recuperando ou praticamente recuperado, do ponto de vista espiritual, o médium ainda, a pessoa ainda está fragilizada. Então, ela não deve retornar ao trabalho assim que teve a alta médica. A equipe espiritual pode dar uma alta espiritual um pouco mais estendida, ou até mesmo chamar antes da alta médica. Geralmente não se faz isso, porque enquanto você não tiver a alta médica, você não deve tentar retomar as suas atividades mediúnicas, né? Mas a proteção espiritual é dada para todos os trabalhadores, principalmente aqueles que se afastaram por problema de saúde. Entendi. Isso ocorre. Então tá, eu entendi direitinho. Eu Então, fiquei na dúvida que na hora de retornar eu pudesse ser comprometida através dos espíritos que não querem que a gente se desenvolva, né, que a gente vá aprender, e pudessem me atrapalhar ao retorno. Isso que eu fiquei preocupada, que já está lento, né? Já é longo a recuperação física, né? Agora, você já pensou se eles começam a perturbar essa parte? É difícil, né? É por isso que a gente tem Agora a gente mantém. vigiar e orar, o né? vigiar e orar. Aí a gente, quer dizer, no meu caso, estou tendo até a oportunidade de ler muito mais do que eu já lia, né? Viu? Então, eu manter... tem suas vantagens, mas aí eu fiquei preocupada, porque eu falei, o ataque também existe e a gente tem que estar sabendo como se proteger para não deixar que ocorra, né? Mas então eu entendi que mantendo a vibração elevada em casa, com as nossas leituras, com nossas orações, pedindo a proteção dos nossos protetores, a gente consegue, de uma certa maneira, não atrair o negativo de quem ainda está querendo perturbar, né? Uhum. Não vai ficar não fica um ambiente bom para eles estarem perto. Não, pois é. Então, exatamente por isso que você tem que fazer este trabalho de vigilância. Vigilância, né? E, sempre que possível, por exemplo, vai ter uma palestra na Casa Espírita. Eu não consigo me locomover lá por causa do problema dos meus 2 pés, que ainda não estou em condições, tal. Muito bem. A nossa Casa Espírita tem oferecido, né, que as palestras sejam assistidas via YouTube. É verdade. Assista as palestras. A vantagem sempre de você estar em grupos de estudo, né, por exemplo, além desses 2 estudos que nós temos aqui na terça-feira, o que é conduzido pelo Antônio e pelo Alexandre, das 7 às 8, aí vem esse nosso das 8 às 9, existe o estudo do livro Paulo e Estevão, né, na sexta-feira, e, em seguida, o livro O Céu e o Inferno. Então, são estudos em grupos que são muito importantes para nos manter, né, elevados. No domingo, a pessoa que não pode ir no domingo na palestra pode assistir por lá. Ou, se quiser estudar o Livro dos Espíritos, tem também o link para estudar o Livro dos Espíritos, do jeito que nós estamos fazendo aqui. Perfeito. E tem ainda,
no domingo à noite, o estudo sobre o livro No Mundo Maior, que é da série André Luiz. Então, veja, a oportunidade para os trabalhadores da nossa casa Se man- está para todo mundo. Sim, se manter conectado para poder manter a Isso. vibração em alta. Exatamente. Eu entendi. Tá certo. Essa é a forma. Eu terminei agora o Paulo Esteves, né? Tô começando aqui Renúncia, que me recomendaram, eu comprei. Mas o Céu e o Inferno, quando eu li, eu até acho que vou começar a entrar, porque eu tive um pouco de dificuldade em algumas coisas, poder entender algumas coisas que realmente se eu tivesse fazendo agora em grupo, a gente tira as dúvidas, né? Eu acho que essa é a grande vantagem Essa de é nós a vantagem. estarmos em grupo, como nós estamos fazendo aqui. Você Perfeito. podia ler o livro dos médiuns? Podia. Por É. exemplo, quando o Alexandre me perguntou, qual que seria o caminho? Aí eu falei para ele, olha, você precisa começar. Você já leu tal livro? Eu li, mas eu tenho algumas. Então, você tem que ler tal livro, depois esse, depois aquele, depois aquele. Se você fizer essa sequência aí, certo? Fica mais fácil. Para ver outro livro, outro livro, outro livro. Então, esse caminho, né, ele está ali. Agora, com certeza, nós ganhamos muito, o Alexandre até apareceu ali, quando nós estamos estudando em grupo. Verdade. Né? Veja o livro o estudo que foi feito aí, das 7 às 8, né? Em que opiniões diferentes vão aparecendo. Isso faz de uma importância para mim capital. Tem o Alexandre. Eduardo. Oi. A Cecília, é isso? Sou eu. É isso. Vou deixar eu vou passar primeiro, viu? Isso. Eu vou passar uma informação que é a seguinte. Eu também tropeçava muito com carne, com um monte de coisa, sabe? Acontecia muita coisa no dia do trabalho, perdi a chave, estava na minha frente, de repente eu não encontrava mais. E daí, as coisas mudaram bastante depois que eu comecei a fazer o Evangelho no Lar diariamente. Certo. Diariamente. Com a família, uma vez na semana. Uhum. E sozinha, antes de sair de casa, eu abro o Evangelho e faço o Evangelho sozinha. E daí me melhorou em bastante situações, entendeu? As coisas ficaram mais fáceis, eu senti que ficaram mais fáceis, né? Então, você tem que se proteger. Mas pode Deus, né? É isso aí. A ideia é ótima, hein, Cecília? Obrigada. Mais uma. Isso, Aide. Saudade, Aide. Muita saudade de vocês também. Beijo. Beijo, minha linda. Fala lá, Alexandre. Eu acho muito Obrigada, fundamental. Eduardo. Eu que agradeço. Nessa questão essas questões que a Aide levantou aí, é fundamental a questão, os estudos em grupo e para todos, mesmo que você já tenha lido o livro, mesmo que você já tenha feito o estudo só, mesmo que você já tenha participado de um outro grupo de estudos. A gente tem no cantinho, né, a gente está estudando das 7 às 8 o Evangelho, na verdade, porque o livro Espírito de Verdade é baseado no Evangelho. Depois a gente fala de mediunidade, depois a gente tem as obras do André Luiz. Então é assim, é fundamental. Além do que, a gente precisa entender que quando a gente estuda, não só a gente estuda, mas todos aqueles que nos acompanham participam. A espiritualidade vem participar, não é? Estudar o Espiritismo é fazer o Evangelho, não é, na verdade? Então, eu sempre faço uma propaganda danada, até quando eu vou no domingo nas praias, vamos lá, gente, vamos participar, não é? Para que a gente também mantenha esses conceitos frescos na nossa mente. A gente, no estudo passado, comentou, porque o que acontece é que a gente, na tribulação do nosso dia a dia, a gente acaba deixando as coisas de lado, não é?
E eu, particularmente, essa é a minha opinião, acho que o Evangelho a gente pode estudar 200 vezes. A gente sempre vai ter um entendimento mais profundo das mensagens que ele tem. A mesma coisa com a questão da mediunidade, não é? E claro, né, em grupo, porque assim a gente pode escutar as opiniões e as experiências de pessoas que a gente não teve, não é? Então, eu acho assim que a gente precisa participar, não é? Tá aí, as ferramentas estão aí, tem que participar. Foi muito importante também, Alexandre, o que a Cecília falou, né? Do Evangelho no Lar, todos os dias, né? Que ela faz. De uma certa forma, eu e a Sônia também fazemos. Todas as vezes que nós não fazemos isso de manhã, parece que aparece um monte de coisinhas difíceis ao longo do dia que vão aparecendo, que você fala assim, puxa vida. Aí a gente lembra que não fez, né? Então, essa defesa espiritual nossa, em que, usando, né, da oração, da submissão a Deus, né, das atividades do nosso dia, nós nos ligamos aos nossos mentores espirituais. E eles poderão nos auxiliar. E nós estaremos mais preparados para, quando surgir a dificuldade durante o dia, nós termos a calma necessária para transpor a dificuldade, para resolver o problema que surgir. E isso também vai nos trazer tranquilidade, principalmente no dia do trabalho, para a gente não se deixar envolver nas ações dos espíritos que não querem que a gente participe do trabalho. Porque quando eles vêm, quando nós vamos e participamos do trabalho, e tem toda uma dinâmica no trabalho em que o aprendizado sobre a vida é absurdo, de tão bom que é, tanto que é, né? Vai facilitar que a gente melhore ainda mais. E o espírito não quer que a gente melhore, certo? Os espíritos mentirosos, zombeteiros, aqueles que querem continuar com ações do mal, eles não querem que a gente progrida. Certo? Então, ao fazer este movimento positivo, a gente faz o tal do círculo positivo, né? Do círculo virtuoso, e não do vicioso. E aí a gente sai da mesmice, e a gente começa a progredir. E isso daí é certeza absoluta, e eu garanto para vocês, depois que eu e a Sônia nos decidimos que o trabalho, a parte espiritual, era o ponto-chave na nossa vida, certo? E passamos a dar a importância devida nas nossas ações, nos ligando à casa espírita e nela trabalhando, fazendo tudo aquilo que era possível de nós, a nossa vida melhorou demais em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Então, isso é um depoimento, assim, que eu garanto para vocês. É impressionante como a coisa muda. Mas depende de cada um, sempre. Não é mesmo? É isso. Gente, olha, nós já estamos às 20 horas e 56 minutos e nós vamos começar, então, na próxima terça-feira, no item 217. Não deu nem para a Elisete ficar cansada, porque ela leu um trechinho pequenininho. Né, Elisete? Foi só... E eu não parei de falar. Vocês ficaram, ó, até com dor de ouvido, de tanto me ouvir falar aqui hoje. Então, ó, eu vou pedir para a Cecília fazer a prece de encerramento hoje. Pois não, Eduardo. Obrigado.
E antes da prece, eu queria só falar mais uma coisinha, Sim. que eu estou dentro daquela casa no domingo, na segunda, na terça, na sexta-feira. Então, a gente vai se esforçando dessa forma, né? E não que as coisas não aconteçam, né? O que está destinado para a gente passar, a gente vai passar, mas com muito mais confiança e segurança. Então, vamos à prece, agradecendo o Senhor mais uma vez por esse momento de estudo, de conhecimento, de esclarecimento, que, graças a Deus, mais uma vez, tivemos a oportunidade de participar. E agradecemos enviando a nossa prece à sala 1 do Grupo Espírita Nosso Cantinho, para ajudar os nossos irmãos que necessitam dessas preces. Quanto mais a gente enviar, mais material eles vão ter para poder ajudar. E nós realizamos essa prece do fundo do nosso coração, em gratidão por tudo. Em gratidão pela doutrina, em gratidão por estarmos lá naquela casa bendita, aprendendo, evoluindo, melhorando, né? E assim nós agradecemos. E que esta prece também possa envolver o nosso planeta, a nossa nação, os nossos governantes e toda a humanidade, principalmente onde houver pranto, dor e sofrimento. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Senhor, a vossa vontade, na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, da mesma maneira em que vamos perdoando os nossos devedores e ofensores. Não nos deixes entregues às tentações e livra-nos, Pai, de todo o mal. E assim, encerramos dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens e mulheres de boa vontade. Que assim seja.